E aí, esses povos do tronco linguístico banto e sudanês, muitos deles viviam da agricultura. Vamos agora para a página 60. No início, entre o século XVI e XVII, foram trazidos principalmente pessoas dos povos bantus, que vinham da região onde atualmente é Angola. Vou mostrar para você aqui no mapa onde é Angola. Angola e também do Reino do Congo, na região que hoje é Moçambique. Moçambique. Deixa eu te mostrando, tá bem? Os bantus fazem parte de um grande grupo que inclui povos de culturas distintas. Apesar das diferenças, ele tem uma origem comum, falam línguas parecidas e têm crenças semelhantes. Os bantus praticavam a agricultura e conheciam técnicas de metalurgia, produzindo objetos de ferro e de outros metais. Posteriormente, entre os séculos XVI, XVII e XIX, foram trazidos para o Brasil muitos africanos da costa da Mina, região atual de Guiné e Gana. A maioria deles fazia parte do grupo dos sudaneses. Esse grupo também incluía povos distintos, ou seja, diferentes, como os Auxás e os Urubás. Nas antigas cidades iorubás, havia tecelões, oleiros, marceneiros, ferreiros e outros artesãos e artistas. No campo eram cultivados alimentos como mandioca, óleo de palma e inhame. Os iorubás eram conhecidos por seus trabalhos em cobre e bronze, como os quais produziam estatuetas, ferramentas e outros objetos. Então você tem um histórico aqui de como esses povos foram chegando ao território brasileiro. Você percebe que por um grande tempo os povos que vieram foram dominantes do grupo maior dos bantus. Dentro desse povo banto, que tinha como principal tronco linguístico os bantus, a língua banto, por que esse povo é conhecido dessa forma? Pela língua que ele falava. Muitos livros trazem identificação dos povos pela língua dominante. Lembra disso, tá bem? Porque aí você vai ver no outro lado, banto é língua, sim, é língua. E esses povos são conhecidos pelo tronco linguístico matriz deles. Dentro desse tronco você tinha várias divisões. Então você tem vários povos sendo conhecidos por essas divisões. Você percebe a partir dessas divisões diferenças culturais, diferenças de crenças, diferenças de trabalho, mas eles tinham uma origem que os aproximava. E muitos desses povos que vêm dessa origem banto, eles vivem da agricultura. Já a partir do século XVII e até o século XIX, você tem a entrada do povo sudanês, que também recebe a sua divisão. Em especial, a gente recebe aqui, de uma forma quase predominante, os iorubás, no território brasileiro. E eles eram conhecidos pelos trabalhos que eles faziam com cobre e com bronze. Eles eram artesãos. Então, um povo vive principalmente da agricultura e um outro vive principalmente do trabalho que ele executa como artesão. Tudo bem? Até aqui? E aí, agora a gente vai começar a falar de uma forma específica sobre 3 povos. O Reino do Congo, o Reino dos Urubás e o Império de Mali, da Mali. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Vamos lá na página 61, Reinos Africanos. Antes da colonização da África pelos europeus, o continente estava dividido em diversos reinos
impérios. O Reino do Congo foi fundado no século XIII por Nitinu Keni e estendia-se pelo território que atualmente corresponde ao noroeste de Angola. A República do Congo, a parte ocidental da República Democrática do Congo e a parte centro-sul do Gabão. O governo era centralizado pelo Manicongo, título do monarca. Então, esse Reino Congo vivencia uma monarquia antes da chegada e da colonização dos europeus. Lembra o que é uma monarquia? Monarquia é quando o poder é passado de pessoas da mesma família para pessoas da mesma família, de pai para filho. Esse poder é dado e centralizado naquela pessoa e naquela linhagem. A capital do reino era Mazamba Congo, e apesar do poder centralizado, o reino era dividido em diversas províncias, cujos grupos, em sua maioria, de etnia banto. A religião era pautada na crença de um criador e entidades da natureza, com rituais dirigidos por pessoas específicas e práticas de feitiçaria, pois tinha a preocupação que forças do mal pudessem atuar contra a fertilidade da terra e das mulheres. As principais atividades econômicas do Reino Congo eram a agricultura e o comércio. Trata-se de um governo rico e próspero, que comercializava metais, principalmente cobre, tecidos, produtos de origem animal, com peles e marfim, sal e escravos, que eram prisioneiros de guerra, vendidos no norte da África ou usados como força de trabalho. Após o estabelecimento de relações comerciais com Portugal, a prática de captura e venda de pessoas se intensificou. Então vamos parar aqui um pouquinho nesse parágrafo. É um reino que você percebe um grande poder do monarca, o poder é centralizado para ele, mas mesmo assim você tem a divisão de províncias, né? De lugares ali em províncias que na maioria das vezes tem ali quem cuida, mas o poder continua centralizado a esse monarca. Com isso, você começa a entender que a religião é uma religião em que você tem a crença em um Deus, mas que você acredita também no poder e nas etnias da natureza. É uma crença diversa. Mas que você, que é um povo conhecido pelos metais, pelos tecidos, que comercializa, mas que também comercializa pessoas. Tá? E quando você tem a prática da escravidão, é aquilo que a Tia Cris começou a falar lá no comecinho da aula. Não era só os europeus, não era só os colonizadores que chegavam capturando pessoas. Na verdade, pela divisão de povos e de costumes, próprios povos africanos pegavam, capturavam pessoas de outro grupo e vendiam para esses europeus, nesse processo, nesse período de escravização. Em 1491, o Manicongo converteu-se ao cristianismo para estreitar laços com a coroa portuguesa e o Reino Congo passou por uma transformação também do ponto de vista religioso. O tráfico enriqueceu a elite local que, para manter seus privilégios, começou a estimular conflitos com outras regiões, a fim de capturar pessoas para vendê-las. Camponeses eram convocados para atuar nesses conflitos, o que gerou a diminuição da produção agrícola e o aumento da fome. Nesse cenário, os conflitos internos e com Portugal tornaram-se inevitáveis e o Reino Congo acabou se desfazendo.